Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e vamos continuar falando sobre os panoramas bíblicos. E hoje vamos falar de uma das histórias mais fortes e que vai te fazer pensar e repensar como você vê o seu relacionamento com Deus. Hoje vamos falar sobre o livro de Jó. Não temos nenhuma evidência de quem escreveu o livro de Jó. A Bíblia siríaca dá autoria a Moisés, colocando o livro de Jó depois do Pentateuco e antes de Josué. Mas não temos essa prova, então para nós o autor é desconhecido. O nome de Jó é bem atestado na história, aparecendo nas cartas de Armana, uma das capitais do Antigo Egito, e aplicado a líderes tribais na Palestina e arredores. Vamos ver a história de um homem que era temente a Deus. Seus filhos se reuniam para festejar e, na dúvida, Jó sacrificava a Deus pelos pecados que seus filhos poderiam ter cometido. Um exemplo de religioso, um homem que buscava a excelência em Deus, um homem com muito dinheiro, com sucesso nos negócios, sucesso na família, com a sua esposa e com seus filhos. Vale salientar que hoje vemos irmão querendo matar irmão, um ódio tremendo, e a família de Jó era tão abençoada que os 10 filhos de Jó se davam bem. A história mostra que os 10 filhos se reuniam para as festas e convidavam uns aos outros, vivendo sempre em comunhão. Isso sim que era uma beleza de família. Agora, pense em uma comunhão bem feita. Ela vai acontecer assim que você curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso não custa nada e nos ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas. Então, espero que você se inscreva e vamos voltar para a nossa história. Mas um dia, os filhos de Deus, as criaturas, vieram se apresentar a ele e Satanás também apareceu. E Deus, como se não tivesse toda a ciência, pergunta de onde ele vinha. E ele diz, de rodear a terra. E Deus faz outra pergunta. Você viu meu servo Jó? E começou a elogiar Jó. Na mesma hora, Satanás deixa claro que Jó só serve a Deus pois ele tem tudo. E que se Deus tirasse tudo dele, ele com certeza abandonaria. Então, Deus permite que Satanás toque nos bens de Jó. Coitado dele. Ele não fazia a mínima ideia do que ia acontecer. Então, a história vai falar que Satanás toca e destrói todos os bens de Jó. Numa sequência só. Satanás tirou os seus bois, as ovelhas, os camelos, os seus servos e principalmente os seus filhos. Tudo em uma tacada só. Só sobrevivia um para chegar até Jó e trazer a notícia. Parecia que não tinha como piorar, mas era uma notícia pior do que a outra, uma atrás da outra. Jó perdeu tudo. E Jó dá uma declaração extremamente forte nesse momento. No versículo 21 do capítulo 1 ele diz: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, os filhos de Deus voltaram a se encontrar com ele, e Satanás também apareceu. E Deus perguntou se ele tinha observado Jó. Mesmo com tudo que ele tinha feito, Jó continuava leal a Deus. E Deus continuava elogiando a Jó. Satanás diz, é claro, tirou todas as coisas, mas ele ainda tinha saúde, ele continua com a sua saúde, e não tem como ninguém adorar a Deus e ser leal no meio de uma doença. Deus então permite que Satanás toque na saúde de Jó, mas não o mate. Satanás então saindo dali coloca tumores da planta dos pés à cabeça de Jó, tirando toda a sua saúde, tudo que ele tinha. Vamos ver ao longo de todo o livro que esses tumores malignos atacaram todo o seu corpo. Deu um mau hálito e um cheiro horrível. Tanto que Jó ele teve que ficar fora da cidade, pois não tinha condições de ficar perto, de conviver com as outras pessoas. Os seus machucados deram bichos, vermes pelo corpo inteiro, e ele emagreceu ao extremo. Jó, além disso, ele tinha sonhos horríveis, seus ossos ardiam como fogo, seus ossos contorciam como se estivessem num tronco, ou como se estivessem deslocados.
a doença levou até as crianças a desprezarem Jó. Vemos então a mulher de Jó pedindo para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Ele a chama de doida e a exorta. Isso tudo acontece apenas nos 2 primeiros capítulos do livro. E o livro inteiro tem 42. Meu Deus! Mas nesses 2 primeiros capítulos, podemos aprender coisas valiosas com Jó. Primeiro, Deus é todo soberano. Ele tem todo o poder e controla tudo e todos. Satanás não é nada mais que uma criatura de Deus. Ele não tem poder e autoridade para enfrentar Deus. Ele é uma criatura que se rebelou contra as vontades de Deus, mas não existe uma briga, nem sequer uma discussão. Nessas 2 passagens que mostram ele agindo contra a vida de Jó, é Deus que permite. Satanás ele quer criar um conflito, uma discórdia, mas é Deus que dá o controle para ele. Ele sozinho não tem controle algum. Ele pede permissão a Deus. Lutero vai dizer que Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Só pode ir até onde Deus lhe permite. Segundo, o que Satanás estava fazendo na apresentação dos filhos de Deus. Ele está ali, ele vai se apresentar como acusador, como adversário. Mas, na verdade, ele foi para ser humilhado, pois esses eventos só mostram a grandeza de Deus e como Satanás não tem nenhum controle. Terceiro, a lealdade e a soberania que Jó dá a Deus. Em meio a todo o sofrimento, ele não deixa de dar glória e se colocar em um lugar que Deus sabe de todas as coisas. Na perda de seus bens e principalmente dos seus filhos, na sua saúde totalmente deteriorada, ele exorta sua esposa, a chamando de doida, tanto no sentido religioso como no moral. Pois ela tinha pedido para ele amaldiçoar a Deus. Mas foi isso mesmo que ela pediu? Entendemos corretamente a fala da esposa de Jó? Alguns estudiosos e teólogos têm ela como aliada de Satanás. Agostinho a chamou de o melhor flagelo de Satanás. Já Calvino diz que ela tentou seu marido a autocondenar-se ao conclamá-lo a fazer exatamente aquilo que Satanás predissera que faria. O teólogo Samuel Terrian, grande estudioso e uma autoridade na literatura poética do Antigo Testamento, interpreta que a esposa de Jó só estava tentando vê-lo morto e livre de sofrimentos. Supondo que uma maldição tivesse o poder de eliminar os sofrimentos dele, em outras palavras, ela era uma advogada da eutanásia, ela raciocinava que, se Jó amaldiçoasse a Deus, uma retaliação divina mataria o homem, pondo fim aos seus sofrimentos. Terrian chegou a supor que o ato da mulher de Jó tenha sido inspirado pelo amor, por mais ignorante que tenha parecido ser. Então, vemos a chegada de 3 amigos de Jó. Sabendo de todo o ocorrido, foram dar o apoio e consolo ao amigo. Aí foram Elifaz, Bildade e Zofar. E vamos ver começar então uma grande sessão de discursos, acusações e defesas. Jó começa amaldiçoando o dia do seu nascimento e os seus amigos começam a repreender. Nós não vamos falar sobre todos esses discursos, mas basicamente o ponto que os 3 chegaram é que Jó tinha pecado e pecado feio. Mas a ideia era que ele deveria se arrepender, pedir perdão a Deus pelo que tinha feito e só assim Deus o restauraria de todo o sofrimento e de toda a sua angústia. Não tinha para eles como Jó não ter feito nada para ser punido daquele jeito. Jó, por sua vez, deixava claro que não tinha pecado algum e que tinha certeza que nada daquilo era um castigo de Deus. Ele deixava claro que não mentiria para Deus pedindo perdão por algo que ele não tinha feito, para receber por algo que ele tinha total certeza que era falso. Ele chegava a ser arrogante na sua afirmação de não ter pecado de maneira alguma. Esses discursos servem para quebrar a máxima que muitas pessoas que nunca leram o livro de Jó dizem e enchem a boca para falar, que é ter a paciência de Jó. Você vai perceber
que Jó, no livro dele, não era paciente. Muito diferente disso. Jó era leal, perseverante e obediente, mas não paciente. E acontecerão vários discursos de acusação dos amigos em relação a Jó e de Jó em defesa dele mesmo, até que Eliú fique irado com tudo aquilo que está acontecendo. Isso nos leva a uma questão. Era só os 3 amigos que estavam ali? Só tinham 3 pessoas ali com Jó? Já sabemos que não, porque Eliú não está incluso entre esses 3. Eliú não está relacionado com esses 3, mas ele fala também. Eliú não tinha falado ainda, pois ainda era considerado jovem para entrar nas conversas dos anciãos. Ele mesmo vai dizer isso, pois temia ser repreendido, mas como ele viu que os amigos de Jó já não tinham mais respostas, ele decide falar. Eliú então vai apresentar uma nova ideia para o sofrimento de Jó, diferente dos outros que achavam que tudo era porque Jó tinha pecado. Eliú acreditava que aquilo era uma disciplina preventiva para evitar que Jó cometesse o pecado no futuro. Assim como os outros, ele mostra vários pontos, mas exagera como os outros também fizeram nos seus argumentos. Eliú não é nem respondido por Jó, talvez tenha recebido essa indiferença pela sua presunção. Mas logo em seguida, Deus vai aparecer para Jó. E você pode pensar, pronto, Jó agora terá todas as respostas e saberá por que passou por tudo aquilo. Mas não. Deus aparece e interroga Jó como se ele estivesse num tribunal. Ele pergunta se Jó entende sobre a estrutura do mundo, como tudo funciona, se ele estava lá quando tudo foi criado. Deus não parece responder os questionamentos de Jó, especialmente as alegações de sua inocência. Deus mostra toda a sua soberania e controle sobre toda criatura e criação. Ele controla o universo, os ventos, o mar, os trovões, os animais e tudo mais. Deus mostra a nossa incapacidade de conhecer sobre as coisas mais profundas e como somos finitos. Jó então entende e se humilha e afirma que Deus governa de maneira suprema e que seu propósito prevalece. Quem pode ser suficiente para desafiar o governo justo de Deus? Deus então restaura toda a vida de Jó. Não só sua saúde, mas todos os seus bens. Deus não está mostrando aqui, se for fiel, você terá todos os bens desse mundo. Isso não é uma barganha. O que ele deseja mostrar é que, indiferentemente do dinheiro, precisamos servir a ele. Você não é considerado mais justo ou sem pecados porque você tem dinheiro ou bens. E você não é considerado um pecador impuro porque é pobre. Na história de Jó, ele tem tudo em dobro, todos os seus bens. E tem novamente 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E a Bíblia vai dizer que Jó viveu farto em dias. Viveu cheio de dias. Deus não faz isso como uma recompensa para Jó por ele ser um bom menino. Deus desejou presentear o seu filho, o seu servo. Não é isso que faz Jó ou qualquer pessoa a servir a Deus, mas pelo que ele é e não pelos bens que ele pode proporcionar. E o que podemos aprender com esse livro de Jó? Veremos aqui algumas lições muito importantes para as nossas vidas. Em primeiro lugar, não adianta ser apenas religioso. Você precisa conhecer o seu Deus. Jó, no começo do livro, fazia sacrifícios a Deus. Deus mesmo fala que era um homem justo, correto, íntegro. Mas Jó não tinha uma experiência com seu Deus. No final do seu livro, Jó declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Tenha uma verdadeira relação com o seu Deus. Em segundo lugar, Jó era um homem íntegro e apegou-se à sua fé para ser perseverante e leal a Deus em todas as provações, em meio a todo o sofrimento. Nem todos terão o sofrimento que Jó teve, mas todos terão um nível de dor e sofrimento nesse mundo. Mas o propósito do livro de Jó é ajudar cada um a enfrentar qualquer adversidade. Em terceiro lugar, Jó vai nos ensinar que os propósitos de Deus são maiores que os nossos e que seus propósitos podem ser misteriosos aos nossos olhos. Crer que Deus pode fazer o bem
por meio do sofrimento, mesmo que você odeie cada fração dessa dor. Em quarto lugar, Jó também nos traz um alerta sobre o relacionamento, sobre a amizade. O quanto podemos ser consoladores e amáveis ou totalmente cruéis com as nossas teologias legalistas. Precisamos ser atentos a isso. Estamos amando o próximo, exortando em amor, cuidando, sendo a mão que levanta quando o outro cai? Ou estamos sendo aquele que aponta o dedo e deseja que o outro vá para o inferno, pois ele é um pecador sem regeneração? Quem você é? Seja honesto. Não precisa me responder. Afinal, eu não vou saber. Mas no seu interior, você está seguindo os passos de Cristo? Aqueles amigos foram cruéis com Jó. Deus os repreende, os três. E Jó orou pelos seus amigos, mesmo depois de tudo que eles tinham feito, tudo que tinha acontecido. Em quinto lugar, Jó não sofreu calado. Ele reclamou com seus amigos e com Deus. Alguns teólogos falam sobre a oração suja. E o que seria isso? É quando você ora e fala para Deus tudo que você está sentindo, coloca tudo para fora, por mais que pareça até desrespeitoso a Deus. Você fala com o coração, mas você sempre tem que deixar claro e entender a soberania e o poder que Deus tem na sua vida. Ele tem todo o controle, assim como Jó, que reclamou com Deus, mas ao mesmo tempo reconhece que Deus é todo poderoso e justo e que somos incapazes de saber a magnitude dele. Em sexto lugar, Jó sabia que não tinha errado, mesmo com toda a acusação e com todo o sofrimento. Às vezes, quando estamos sofrendo, achamos que somos realmente culpados e que Deus está nos punindo. O medo vem e pode nos abalar, mas fique firme em Deus. O livro de Jó não vai nos explicar porquê do sofrimento do justo. Porque Deus deixa as coisas ruins acontecerem às pessoas boas. O que ele vai nos explicar e deixar claro é que Deus tem todo o controle e nos convida a confiar na soberania dele. Tiago usa Jó como exemplo em seu livro. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da perseverança de Jó, e viste que o fim do Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Olha tudo o que aconteceu na vida de Jó. Se Deus hoje estiver falando, observaste o meu servo Jó? Coloca o seu nome nessa pergunta no lugar de Jó. Pense bem, observaste o meu servo? Quem você seria? Como você se comportaria aos mistérios de Deus? Se você ficou aqui até o final desse vídeo, vou te pedir para você comentar a mulher de Jó aqui nos comentários aqui embaixo. Assim eu vou saber que você esteve aqui até o final. Espero ter te ajudado a compreender um pouco mais sobre o livro, entender mais sobre a palavra de Deus, o que o livro de Jó quer passar, entendermos o controle e a soberania de Deus, que ele tem todo o poder para fazer o melhor dentro do nosso sofrimento, que ele tem todo esse controle. Se você ainda não assistiu os outros panoramas, eu vou deixar aqui na descrição e aqui em cima no card a nossa playlist dos panoramas. Você vai poder assistir de Gênesis até o livro de Jó, para você poder conhecer mais, entender mais sobre esse livro e sobre a palavra de Deus. Então, compartilhe, se inscreva, isso nos ajuda muito a chegar a muito mais pessoas e muito mais pessoas conhecerem de verdade o que Deus deseja. Te espero no próximo vídeo. Vamos ler?